Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do BNI Rubi de Bragança Paulista. Esse episódio conta com o apoio da Casa de Pães e Bolos Estela Lima e Universo Verde. E hoje nós vamos falar sobre identidade, visibilidade e transformação. Vamos falar sobre marca pessoal, não só como você é percebido, mas como você escolhe ser lembrado. Para isso, nós vamos receber aqui 3 convidadas especialíssimas, 3 mulheres que eu admiro demais, que são a Jamile Lage, a Rebeca Favieri e a Bruna Imenes. Juntas, elas desenvolveram uma mentoria transformadora para profissionais liberais que querem se destacar com autenticidade no mercado. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Renata. Obrigada. Gente, é uma alegria ter vocês aqui, essas mulheres incríveis, que são mulheres incríveis e profissionais incríveis. Não vejo a hora de começar a ouvir todas as histórias de vocês, né? Que vocês compartilhem com a gente. Então, para começar justamente, eu vou pedir para vocês compartilharem a história de vocês e como surgiu essa conexão, né, com o universo da marca pessoal e o desejo de transformar isso num projeto. E já digo de antemão que vocês 3 arrasam. Continuem. Então, vamos lá. Pode começar, Jamile. Bom, eu conheci o trabalho, né, da Bruna e da Rebeca por uma necessidade própria, né? Eu sou estrategista de marketing, eu tenho a Mili Marketing, já atuo há mais de 20 anos nessa área, e eu sempre tive uma demanda muito forte de profissionais liberais me buscarem para fazer mentoria, principalmente de rede social. E eu senti que eu não tinha todos os serviços adequados ali para ajudar essa pessoa, porque é um conjunto, né? Para saber se posicionar, o marketing ajuda, mas ele sozinho faz tudo? Não. Então, em alguns momentos da minha carreira, eu tive consultoria de estilo com a Bruna, eu fiz perfil comportamental com a Rebeca, e são ferramentas que me ajudaram muito, né? Então, quando eu pensei no projeto no Você Marca, eu falei, por que não unir o autoconhecimento, o posicionamento, que é a minha expertise, junto com o estilo, né? Uma ferramenta, a união dos 3 é muito poderoso. E aí nasceu o Você Marca. Muito bom. E aí depois, então, logo em seguida, você falou com qual das duas? As duas juntas, chamei as duas para o café, não foi? Que ótimo. Chamei para um café porque o Você Marca começou assim, uma médica me procurou, uma médica bem posicionada, o Você Marca ele atinge um público que já é muito bem posicionado no offline, mas no digital não, ele está travado por alguma questão. E aí eu percebi que na conversa com essa médica que era uma questão emocional, comportamental. E eu falei, eu não resolvo essas questões. E aí chamei a Rebeca, falei, Rebeca, preciso que você me ajude com essa pessoa aqui. E aí quando a Rebeca fez as sessões dela, me passou o CIS, que é o relatório comportamental, e eu cruzei aquilo com os dados que eu já uso na minha mentoria, eu falei, nossa, isso ficou muito poderoso. E aí na época a Bruna não estava inserida no projeto ainda, então essa médica foi um projeto piloto. Eu falei, nossa, e aí, mas eu indiquei para ela fazer fotografia e estilo. E aí foi a partir dela que gerou a demanda e eu chamei as duas para um café, falei, gente, vamos trabalhar juntas? O projeto começa com a Rebeca no autoconhecimento, passa por mim e finaliza com o estilo. E aí a gente já, né, somos 3 geminianas. Caramba! A gente já se entende. Olha só! Então não teve nenhuma questão, né? Vamos juntas, vamos. Naquele café, só vamos. Ficou resolvido. A gente fez uma reunião para montar o projeto, eu já tinha ele, né, depois desenhei melhor, cada uma depois trabalhou melhor a entrega das ferramentas aí, e assim nasceu o Você Marca, de uma demanda de mercado, das minhas experiências positivas com o trabalho delas também, porque quando eu fiz o estilo, foi incrível, as pessoas, porque eu era perdidaça no estilo, né, Bruna? Eu não esqueço o dia que eu fui fazer o estilo, né, Bruna? Eu cheguei lá com uma calça pijama preta, um coturno, e uma blusa de linha laranja neon, né? E ela fala, não vem arrumada não, só que eu levei muito a sério. Ela falou, não passa maquiagem, não passa... Né? Eu saí do banho, eu peguei a primeira coisa. Fui, coitada, acho que ela tomou um choque na hora que ela abriu a porta. Mas eu tava lá para isso, para aprender. E aí, tive um retorno muito rápido, assim, porque o estilo, né? A Bruna vai falar muito disso aqui hoje, né? A gente percebe, né? A casca que eu brinco, né? O estilo primeiro. E me ajudou bastante. E o momento quando eu procurei a Rebeca é quando eu não estava querendo assumir a liderança que eu tenho nata, né? Tava com um pouco de preguiça. E aí eu era convidada para situações de liderança e eu não queria. Eu não tava com energia para aquilo. Aí eu fiz o CIS e falei, toma, é isso aí.
tá fugindo do que você sabe fazer, então não Nasceu pra foge. fazer, nasceu pra Só. ser. Nasceu para Vocação. isso. Então, aqui foi muito para me guiar, ali foi para me arrumar. Gente, ó, eu até vou dar um spoiler aqui antes de continuar, quero a palavra da Rebeca e da Bruna também. Eu participei da mentoria e foi uma transformação incrível. Tem a Renata de antes do Você Marca e depois. Claro que a gente tem sempre que estar se aprimorando, né? Mas foi fantástico. Então agora eu quero saber da Rebeca, que foi a primeira pessoa que me atendeu no Você Marca. Então conta pra gente um pouquinho, Rebeca, dessa história, né? Como que foi se inserir nessa mentoria? Bom, a princípio, quando eu mudei para cá, para Bragança, eu fiz uma transição de carreira também, porque eu não sou daqui, e no meio da pandemia me mudei, precisando recomeçar do zero, né, para acompanhar o meu esposo, que veio também trabalhar aqui em Extrema, e eu estava um pouco perdida, né, não conhecia Bragança, estava no meio da pandemia, não sabia o público, não sabia como me inserir e como começar do zero. E eu conheci a Jamile, e foi quando eu conheci a Jamile que a gente começou a entender, né, o meu posicionamento, a minha marca. Então ela me ajudou muito, então eu também fui fruto do Você Marca, então a gente fez uma troca ali de conhecimentos e experiências, onde ela me ajudou a criar o meu projeto do zero. Eu estava num momento muito confuso, porque eu tinha muitas possibilidades e pouco conhecimento de mercado, e ela foi me direcionando e me ajudou a construir a minha marca pessoal, né, que hoje é a Rebeca Favieri, que trabalha com psicoterapia. E quando ela me chamou e me convidou para o Você Marca, ela falou: Rebeca, aquilo que você fez de autoconhecimento, aquela análise de perfil comportamental que você fez comigo, são as informações que eu preciso, que às vezes eu levo 6, 7, 10 reuniões para adquirir do meu cliente as informações, e às vezes eu não consigo, porque o cliente ele vem um pouco confuso sobre o que ele quer, sobre o que ele tem que, né, por demandas, outras, enfim, cobranças, exigências, pressões externas, e isso fica muito confuso, ele não consegue se sentir seguro, definir e direcionar o trabalho. E ela falou: o que eu preciso é dessas informações, você consegue me ajudar? Nossa, com o maior prazer, né? Até porque, como a gente falou, deu match, 3 geminianas logo de início, não precisou de muita conversa, a gente já estava ali trabalhando juntas. E foi assim que eu acabei parando no Você Marca, e essa parceria ela não para não, só continua. Que ótimo. Depois a gente vai ouvir um pouquinho mais também sobre essa parte da metodologia, né, que você utiliza, essa ferramenta incrível. E agora a vez da Bruna. Bruna, eu imagino que a sua etapa na mentoria ela seja a mais esperada, né? Porque, claro, que a gente trabalha ali questões mais íntimas, pessoais, e o que os outros veem é o exterior, né? A roupa, como a gente se mostra. Então, a ansiedade é muito grande quando as pessoas chegam até você. E assim, capturar essas mulheres que vêm da Jamile e da Rebeca é muito mais transformador do que elas não terem passado com as duas. Então, quando eu recebo sem o Você Marca, é muito diferente. Elas vêm com muitos preconceitos, com muito medo. E quando eu recebo da Rebeca e da Jamile, elas já vêm, você sabe, já vem mais segura, mais com a mente aberta para melhorar a aparência. Entendem que não basta ser, precisa parecer, deve estar congruente. Então, quando passa comigo, é a cereja do bolo, é aquilo que falta para ela ficar mais segura e ir pro digital com mais confiança, com autoestima mais elevada. Então ela vai bem mais posicionada. E vocês atendem homens também, né? Não é só... Sim, qualquer profissional. E os homens aceitam bem aceitam as dicas bem. de estilo, aceitam, porque qualquer profissional, ele começa a entender e precisa entender que a vestimenta, a aparência chega antes do conteúdo. Principalmente, o primeiro elemento sensorial quando nós somos apresentados a alguém é a visão. Depois a gente vai cheirar, depois a gente vai sentir, mas o primeiro é a visão. Então nós somos olhados primeiro e julgados. Eu acho muito injusta essa palavra, mas é a verdade, nós somos julgados.
E assim, o nosso cérebro é muito rápido e está muito mais rápido com as redes digitais. Se eu falo que a gente julga num primeiro encontro em 7 segundos, se tem estudos que comprovam, eu já acho que é mais rápido. Acho que em 3 segundos a gente já está no Instagram, nas redes sociais, olhando, é muito rápido. Tá mal vestido, não tá alinhado, pula. Então a gente primeiro precisa vir parecendo que é um bom profissional e depois a gente vai ser entendido que nós somos um bom profissional pelo nosso conteúdo. Que vai mostrar o seu valor real, que vai mostrar o seu valor. E assim, precisa mostrar esse valor para fora, porque o profissional quer vender para quem ele não conhece. Porque quem conhece a gente sabe o nosso valor. Eu vender algum produto para vocês que já me conhecem é fácil. Você já conhece, mas a gente quer o cliente potencial, aquele que a gente precisa, que a gente quer vender para quem a gente não conhece. Então, chegar com a imagem, com a aparência alinhada, e quando eu falo alinhado, é congruente com a formalidade da sua profissão, com os códigos sociais, com a sua essência, entendendo o seu público, aí é sucesso. Com certeza. O bacana, Rê, quando você fala se os homens também a gente atende e tudo mais, e quando a Bruna fala da imagem, hoje, quando a gente fala de imagem e estilo, não é só moda, né? Pelo contrário, não é sobre moda, é sobre você conseguir transmitir aquilo que você quer transmitir, você ser assertivo e claro na sua comunicação. E os homens, eles também têm essa preocupação, né? Porque muitos deles vão pelo que é mais confortável, se vestem por aquilo que é mais confortável e não se preocupa com o que eles estão transmitindo para o seu público-alvo, né? Então isso é muito interessante quando os homens chegam até nós. E entender, né, que você escolher a sua roupa, a sua vestimenta, é um ato gentil com o outro. Você está pensando no outro, no seu público. Toda vez que eu vou atender uma mulher, no Você Marca, eu já sei um pouco mais dela, os adjetivos que ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta, e eu me preparo de acordo com aquilo que veio para mim, para aquela mulher. Então para a gente ser mais generoso, começar com a nossa imagem. E o que torna a mentoria Você Marca única no mercado? Antes de criar o Você Marca, Renata, eu pesquisei várias mentorias já existentes de posicionamento, porque se tem uma coisa que eu odeio fazer é mais o mesmo. Faz parte do posicionamento da Mili Marketing realmente entregar um serviço diferenciado. E no mercado existem muitas mentorias de posicionamento, incluindo marketing estilo, mas com o autoconhecimento não tem. Então, o maior diferencial do Você Marca é unir as 3 áreas, né? Como que a pessoa vai ter um posicionamento de marca coerente se ela não se entende quem é na essência, né, Rebeca? Exato. Bom, a parte do autoconhecimento, ela proporciona para as pessoas um olhar para dentro. Então, quando a gente fala do Você Marca, quando a gente fala que você é único, que o seu talento é o diferencial, e o nome Você, ele já foi pensado nisso, porque todo o seu projeto de vida, seu projeto profissional, ele nasce em você, no seu propósito, nas suas demandas, suas necessidades reais. E quando você se conecta com aquilo, você ganha clareza sobre o que você precisa fazer, como você vai fazer, e você se sente mais seguro quando você tem essa clareza. Então, quando o cliente chega para a gente, ele chega um pouco confuso sobre o que eu tenho que, preciso que, o quero quase que nem aparece, é mais o tenho que, preciso que e o quero, né? Então a gente faz esse mergulho, essa imersão no autoconhecimento para que a pessoa ela parta da conexão com ela mesma e dali ela consiga projetar no seu propósito, projetar no seu trabalho aquilo que ela essencialmente é e quer para ela. Isso faz com que, inclusive, ela sustente todos os desafios que ela vai precisar enfrentar, porque aquilo tem conexão forte com ela. Então, fica mais fácil você sustentar as dificuldades, né, os enfrentamentos que você vai ter no meio do caminho, porque tem você ali. E por isso que é o Você Marca, né? E esse processo, Renata, é bem interessante, porque quando eu faço a primeira reunião, que é o briefing, tem algumas perguntas chaves que às vezes a pessoa não sabe responder. Ai, como você avalia o seu estilo? Nossa, não sei, eu tenho que ajudar ela a pensar.
Como você avalia o seu autoconhecimento? Sai em poucas palavras, ela não tem repertório para falar ali na reunião de briefing. E ao longo dos 8 encontros, a mentoria são 8 encontros, ela vai tendo um processo de autodescoberta. Com ferramentas, com dados, não é nada inventice nossa, a gente usa de ferramentas super qualificadas no mercado para acessar isso e fazer todo esse cruzamento. É importante dizer que, além de psicóloga, eu sou analista de perfil comportamental, então possuo formação para trabalhar com perfil comportamental. Já trabalhei com várias ferramentas, porque perfil comportamental tem várias bases teóricas, e trabalhei com várias. Hoje, atualmente, eu trabalho com uma da Febracis, que reúne 4 bases teóricas. Então, é um relatório super completo que traz a sua preferência comportamental, né? Que não é testagem psicológica, é um inventário comportamental, é o que você se sente mais confortável, né? As suas preferências, o seu tipo psicológico no sentido de como você funciona, você enquanto indivíduo, seu mapa de competência, seu estilo de liderança e o mais interessante que agrega em tudo isso, que também é fundamental para você marca, os seus pilares motivacionais e seus valores, que te ajuda e te orienta na sua tomada de decisão, que motiva o quanto você quer buscar, aonde você quer chegar. E ali a gente constrói, porque se não tiver o seu motivacional, a gente vai construir algo que em 1, 2 meses você vai engavetar, porque não vai fazer sentido para você. Não sustenta, né? Não sustenta. Então, essa ferramenta, ela traz todas essas informações e a gente parte dali para entender aonde você quer chegar e como você vai fazer. E esse como, a gente passa essas informações para a Jamile e ela vai construindo essa estratégia com base nessas informações, que são informações suas, sobre você. E para dar um exemplo prático, assim, para vocês entenderem, essa médica mesmo, que foi o case, assim, para começar o Você Marca, eu entendi através do relatório comportamental que o senso dela de utilidade era muito grande. E ela só via sentido em fazer algo se ela se sentisse útil. Então, toda a comunicação dela foi direcionada para isso. Médica, serviço em sentido de utilidade. Então, se eu não direcionasse a comunicação para isso, ela não faria o Instagram. Ela sentiria, que bobagem, estou perdendo meu tempo. Não, o Instagram ou qualquer outra rede social é mais um canal para amplificar a sua voz, para mostrar o seu trabalho. Então, é isso que a gente faz, né? Não existe nada como Você Marca hoje no mercado. Podem copiar a gente depois desse podcast. O que eu acho bacana, que eu sempre coloco para os clientes quando eles chegam, que a gente faz esse alinhamento na primeira sessão do autoconhecimento, é que as pessoas hoje, elas se conectam com aquilo que é autêntico e verdadeiro. Então, quando a gente está ali, né, rolando a tela, passando, a gente para olhar aquilo que tem boa intenção e aquilo que é autêntico. E a gente só consegue transmitir a autenticidade quando a gente comunica algo que nós temos. Então, não adianta a gente pegar um produto de prateleira, principalmente hoje, a gente olha nas mídias sociais, todo mundo fazendo um monte de coisa, é tendência, então tem que fazer. Mas eu não consigo fazer. Claro que tem muita coisa que você não vai conseguir fazer, porque você não se conecta com aquilo, porque não é a sua essência, não tem autenticidade. E as pessoas, quando não tem autenticidade, elas não se conectam com você. Então, quando a gente fala que o Você Marca, ele traz a sua essência, o seu talento e transforma isso em beleza para comunicar para o seu público, a gente conecta você com a sua essência para que você possa se comunicar de forma autêntica e gerar conexões com as pessoas. É vestir a roupa certa, a roupa que é dele, do profissional, da pessoa, da sua essência. É vestir a sua roupa com segurança, para sustentar, né? Porque não adianta uma profissional vir e a gente colocar ela num estilo que não é congruente, até quando ela vai sustentar? Vai virar uma fantasia. Aí a roupa vira uma fantasia, não faz parte da essência, de nada que ela quer, a mensagem, como ela quer ser lembrada, e aí não sustenta. Então a gente vai bem a fundo na essência. A Jamile estava falando de todos os adjetivos, né? O que a pessoa quer, não quer.
quando chegam para mim também, eles têm muita dificuldade de encontrar o adjetivo que eles querem ser lembrados. E assim, eu falo, não é bonito. Bonito todo mundo quer. Eu quero mais que isso, eu quero além disso. E eles demoram. Ai, Bruno, eu travei nessa parte. Qual o adjetivo? E coisa que é simples, se você for ver. Eu sei o meu adjetivo, você sabe. Mas não é todo mundo que sabe. Então, por isso é tão importante essa mentoria. Para ter essa clareza, né, justamente. Bom, eu fiz a mentoria porque eu estava entrando na política, gente, então era um desafio muito grande. Eu que sempre fiz as coisas meio da minha cabeça e tal, tinha ideias, né, que hoje eu sei que não estavam muito corretas, e justamente a mentoria, ela me fez ter essa clareza, porque o político, ele precisa se conectar, né, com o seu eleitorado, precisa ser genuíno, né, então eu me lembro que todas as sessões da mentoria foram emocionantes, né, com a Rebeca, é impressionante como ela me fez entender coisas, redescobrir coisas ali que eu tinha, adjetivos mesmo, que eu talvez não soubesse dizer, e gente, é incrível. Olha, eu nem sei se esse trecho vai entrar, mas é porque eu sou muito entusiasta mesmo de O vocês. autoconhecimento é transformador, né? É transformador, é muito bom. E a gente é muito barrado, né? Com o autoconhecimento. A gente não se conhece. Se a gente não for atrás, estudar, achar profissionais, sozinho a gente não consegue. É mesmo. Bom, gente, sabe o que eu acho que as histórias sempre marcam bastante, né? Acho que as pessoas gostam de ouvir histórias, então vocês teriam cada uma compartilhar uma história breve de algum cliente? Eu vou voltar no case aqui da médica, né, inicial, que foi muito marcante, né, trabalhar com ela. Um dos passos que eu faço no meu trabalho é fazer a pesquisa de percepção de marca com os clientes ou pacientes do mentorado, né, ou mentorada. E quando a gente fez, e ela nunca tinha feito isso, ela tinha mais de 20 anos de carreira e nunca tinha feito uma pesquisa de satisfação ou de percepção. E quando a gente aplicou o questionário, ela tem público do jovem ao idoso. E aí ela falou, será que eles vão responder? E aí começou a vir as respostas, deu mais de 250 respostas. E quando eu mostrei as respostas, isso sim, é fora da curva. E quando eu mostrei as respostas para ela, ela começou a chorar. Porque ela falou assim, nossa, é um nível de entrega. Ela falou assim, Jamília, eu tô amando ver. Ela tem uns pacientes que são mais idosos, elas falavam assim, os vovozinhos não souberam acessar o link, mas responderam que gostam do meu trabalho aqui no WhatsApp, tá tudo certo e não sei o quê. E aí quando a gente foi olhar para aquilo, né, para aquela resposta, porque não adianta nada você querer ser uma coisa e não conseguir passar. Então por isso que a gente olha para essa pesquisa. Para saber se já está alinhado ali ou o que precisa alinhar. Ela falou assim, nossa, isso me fez tão bem para ela olhar para isso, e ao mesmo tempo ela se questionou, ela falou assim, o quanto eu tenho desgaste e nível de entrega para chegar nesse padrão de excelência também, porque tinha um nível de insatisfação praticamente inexistente no trabalho dela, o que não é normal. Então quando ela olhou para isso, ela amou, chorou, emocionou e ao mesmo tempo se cobrou do tanto que ela se desgasta para ter esse padrão de altíssima qualidade, o quanto isso verdadeiramente de fato é tão necessário. Então é isso, Você Marca faz as pessoas pensarem mesmo. Eu adoro ver o antes e o depois no Instagram. Depois que ela passa com nós três, da postura, da vestimenta, do conteúdo, como elas chegam totalmente diferente, com o Instagram renovado, transmitindo agradabilidade e se sustenta, né? Ganha autoconfiança, né? Total. E como se sustenta? Porque a gente tem casos mais antigos que até hoje eu sigo no Instagram, elas estão com a imagem impecável, tudo firmes e fortes. E assim, até colocar, Bruna, que depois que eu passei com você, né, antes, a única coisa que eu tinha de orientação é não utilize cores muito vibrantes, porque marca no teu feed e tudo mais. E depois que eu descobri a minha paleta, comecei a colocar, não, hoje eu vou com...
E as pessoas, engraçado não, interessante que as pessoas, elas comentaram algumas sobre a roupa que eu tava usando. Nossa, essa blusa ficou linda, essa cor ficou muito bem em você. Tipo, eu fazendo vídeo sobre meus conteúdos e a forma como eu mudei e comecei a utilizar a minha paleta, as pessoas começaram a me dar feedback que a cor ficou muito bonita, que eu fiquei muito bem. Eu falei, gente, e é essa de alguma questão, forma eu chamei né, a atenção. que a gente precisa, que as mulheres estão assim, qual elogio você quer receber? Eu sempre falo, qual elogio? E elas têm vergonha, até de alguém falar, você tá bonita, você tá elegante. Então, trazer também esse feminino, quando é mulher, e a vaidade para esse homem. Quão gratificante é, né? Como você tá bonita, como você tá mais elegante, que combinação diferente. Trazer esses elogios que ela gostaria, além do bonita, né? Olha, você tá criativa, depende do que a mulher quer transmitir, mas você tá uma mulher clássica. E é muito gratificante quando elas falam, nossa, eu tô recebendo mais elogios na rua, as com pessoas seguidores. Notam mais, né? Não só pelos elogios, mas as pessoas realmente passam a te notar mais, ter mais presença, você passa a ter mais presença de ambiente, né? Seja virtual ou o offline. E aí um ponto interessante que você pegou aqui do offline também, é que é isso, você marca, a gente foca no posicionamento digital, mas muita gente muda a postura por completo. Tem uma cliente nossa também, que ela falou assim, Jamile, algumas instituições não me viam antes, e agora eu comecei a receber convite delas para dar cursos e aulas, instituições importantes da cidade. Então foi a partir, eu falei, olha, porque se você mudou a sua postura, seu posicionamento, e aí, é no dia a dia, não é uma coisa que você vai ser no digital de um jeito e na vida no outro, você muda no seu dia a dia, então é um processo de transformação mesmo. O que é interessante falando dos cases, né, a gente tem uma cliente de Fortaleza. Você viu o Instagram dela agora? Exatamente isso que eu ia comentar. Ai, eu quero ver. Eu pensei Isabel, nela, você está arrasando. A sua arroba pra gente ver. Ela passou avaliar o case. comigo, então assim, ela, até pela vivência, pelo momento, né, pela criação mais engessada, mais fechadona, mais do comando, né, estilo alta dominância, e isso no perfil adaptado. Na sua essência, ela tinha alta influência, ou seja, uma pessoa sociável, comunicativa, carismática, entusiasmada, otimista, e eu não conseguia enxergar isso nela, mas a ferramenta trazia que ela tinha aqueles traços. E na devolutiva a gente foi ali se aprofundando, em que momentos e tal. Ela falou, eu acredito que realmente eu mudei depois que casei, depois que virei mãe, depois que eu segui para essa carreira, eu criei essa crença de que eu tinha de ter essa postura. E ali a gente vai descobrindo, né, em que momento do nosso caminho, da nossa jornada, a gente vai criando crenças que vai mudando a gente. Não que isso seja ruim, mas algumas crenças passam a nos limitar em determinados momentos, né? E a gente deixa de usufruir das ferramentas que Deus deu pra gente, do nosso talento. E depois eu comecei a ver, né, outro dia eu tava olhando, gente, ela tá fazendo vídeo, ela destravou total, tá brilhando, tá brilhando, assim, outra era um Instagram pessoa parado, né, ela não tava lá. E assim, é o perfil do profissional que a gente atende, já tinha mais de 20 anos de experiência, bem consolidado, mas não sabia, porque assim, quem tá começando vai para o digital de qualquer jeito, quem está começando não está nem aí. Quem já é consolidado não vai para o digital de qualquer jeito, quer ir de forma muito assertiva, porque não pode se queimar. Como é que você vai se queimar num digital que amplia para muito mais pessoas tudo aquilo que você construiu nos seus 20 anos? Não dá para errar tanto, pode até errar um pouquinho, mas não dá para errar tanto. Então, você marca atinge muito esse público. Olha só que interessante. E vocês falaram que ela é de Fortaleza. Como que ela encontrou vocês? Foi na internet, em alguma postagem? Na verdade, ela me conheceu num curso. A gente estava fazendo um curso de IA juntos, de inteligência artificial. E aí, no curso, eu vendi. Olha que arraso. Bom, então, e os atendimentos foram todos online?
Olha só, É, pessoal, então, onde quer que você esteja, Falando no Brasil português, ou no mundo, Exato. dá para fazer a mentoria. A mentoria, você marca, ela pode ser aplicada em qualquer lugar do mundo? Pode, porque hoje a Qualquer inteligência cultura. artificial fala outras línguas também, dá para fazer Sim, tudo, pode, Bruna. é verdade, Mas aí- eu me limitando aqui. Então, o estilo é universal, Bruna? Aí que tá, aí é o estilo individual. A gente vai trazer as ferramentas da moda, da tendência, do que existe no mercado, porque nós somos estudados o tempo todo e por isso a indústria da moda confecciona o que está hoje na vitrine, mas a gente vai buscar o que é da essência e do desejo da pessoa, do profissional. Certo. E para vocês também, vocês acham, bom, na parte mais humana, né, de marketing, acho que se aplicaria em qualquer cultura, assim, né? Sim. Não, e brasileira é referência em marketing lá fora. E ó, outra, que a massa. ferramenta de análise de perfil comportamental que eu utilizo, ela é base DISC, ela é disseminada no mundo inteiro, foi criada na década de 30, né? A outra é a base junguiana, que também é disseminada no mundo inteiro. A DISC, ela é a mais utilizada, principalmente em empresas globais, né, aplicadas em níveis de liderança, em especialistas, em todos os outros funcionários. Então, hoje, se você tem um perfil DISC mapeado e você for conversar com uma pessoa lá da Irlanda e falar, olha, o meu perfil é ID, ou influência dominância, a pessoa de lá vai entender exatamente a sua leitura de perfil comportamental, porque essa linguagem, ela é no mundo inteiro. Nossa, é incrível a metodologia mesmo. Bom, a Rebeca, a gente sabe então que usa nessa ferramenta. A Jamile, você usa alguma ferramenta específica? Na ou verdade, é eu mais faço o parte... cruzamento de ferramentas, né? Cruzo a ferramenta da Rebeca com a análise de mercado, com a análise de percepção de marca, com minha expertise de 20 anos para fazer todos esses ajustes, né? E aí o nível de assertividade do posicionamento é 98%. Assim, nenhuma apresentação que eu fiz até agora no Você Marca, a pessoa olhou e falou, não é isso. Porque hoje, assim, Renata, você vê no mercado aí muitos gurus de marketing, né? Ai, vai lá, te enquadra no arquétipo. A gente trabalha o arquétipo também dentro do Você Marca. Ah, mas ele é seu guia, mentor. Não. O arquétipo é ali um norte. Porque como é que você vai ser único em sua essência seguindo um modelo tão padrão? Até essa médica mesmo, era até difícil dela encaixar dentro de um arquétipo tão fechadão. Ele serve como um guia, né? Então eu uso sim ferramentas de arquétipo, um tipo de ferramenta e tudo, mas é o cruzamento. A minha parte é no cruzamento que eu consigo fazer a validação realmente do perfil, né, do perfil comportamental com o posicionamento que ele quer. Perfeito, maravilhoso. E você, Bruna, usa também alguma ferramenta para te ajudar? Eu trabalho com 7 estilos universais que foram criados a partir da moda, para a indústria da moda confeccionar as roupas através de pesquisas com a gente. Então, eu gosto de trabalhar para nomear aquele estilo que você gosta. Então, se você é mais romântica, se você é mais criativa, tradicional, mas não gosto de colocar numa caixa e falar, então você é romântica e vamos seguir. Vamos desmistificar, você é romântica, mas quer uma mensagem de autoridade, de poder, de responsabilidade, a gente vai trazer esse romance, vai elevar esse romance de acordo com a sua mensagem para a gente descobrir seu próprio estilo. O estilo Renata, o estilo Jamile, o estilo Rebeca, dentro do seu profissional e dentro da sua essência. Ai, Bruna, eu vou até também dar mais um depoimento, né? Porque a Jamile tinha falado do coturno preto e tal. Eu sempre usei muito preto, né? Então, eu entendi. A Bruna me falou, porque é fácil, né? O preto, você mete o preto lá, qualquer coisa, você tá neutro, igual essa parede aqui, né? Então, isso foi incrível também. Poxa, a comunicação, né? Das cores, das formas, tudo comunica. Tudo tem uma intenção na nossa imagem. Infelizmente as pessoas não sabem, acham que a roupa é pra gente não ficar nu, que a gente não pode, não tem essa opção ainda, né? E a gente não sabe, eu sempre falo que eu tive 2 mentores na minha vida, que são meus pais, que precisavam da imagem. Minha mãe é professora, meu pai é advogado, então eles sempre tinham essa vaidade. E eu aprendi e eu achava que era normal todo mundo ter. E até que eu vi que não. E eu já recebi elogios,
sou publicitária, sempre trabalhei com atendimentos, para mim sempre foi muito fácil chegar nas pessoas. E depois que eu fui vendo que a minha imagem estava em ordem, eu estava refletindo a minha essência, o meu profissionalismo, porque eu já tinha aprendido ali com os meus pais. Aí eu fui atrás da formação da consultoria de imagem, porque várias amigas, né, mentoras, é a sua cara, vai fazer, não sei o quê, mas eu tinha muito medo de cair no ambiente da futilidade. O look do dia, a roupinha, ai, veste essa marca, não era o que eu queria. Eu queria mais, eu queria a essência da pessoa, e não é porque eu visto que vai cair bem em você, não é porque tá na moda que vai cair bem em você. Então eu não queria, claro que a futilidade em algumas partes é muito bom também, vamos comprar uma roupa, vamos ser felizes, mas não é isso que vai te deixar feliz e que vai transmitir quem você é e a sua credibilidade no mercado profissional. Perfeito. Bom, o conteúdo de vocês nas redes sociais está incrível. Como que vocês desenvolvem a linha editorial? Porque afinal de contas são 3 profissionais ali para encaixar na linha, né? E a conexão com o público. Como que isso está sendo feito? As linhas editoriais são feitas por mim, né? Baseada, a gente tem toda já, o próprio Você Marca tem todo o seu posicionamento já construído, as personas, as linhas editoriais, né? Então eu faço o planejamento macro do conteúdo e passo para as meninas ajustarem com o estilo de comunicação delas, porque cada uma tem seu brilho próprio ali, né? A gente equilibra o conteúdo das 3 durante o mês. E quem aparece mais? Ou vocês tentam distribuir essa... Hoje tá bem distribuído. Mas eu tô achando que eu vou pôr a Rebeca mais pra jogo, porque eu recebi uns feedbacks aí recente que não entendo o que é perfil comportamental. Tô achando que ela vai aparecer mais no próximo mês. Acompanhe, gente. Vamos falar de análise de perfil comportamental. Bom, então, a próxima pergunta já vai para você, aproveitando você aquecendo os motores, certo? Então, o perfil comportamental, ele é uma das âncoras do projeto, correto? E como que ele ajuda os clientes a se entenderem melhor e se comunicarem com mais segurança? Bom, a análise de perfil comportamental, ela é uma ferramenta que ela é utilizada para várias situações. Eu, por exemplo, utilizo ela tanto em atendimento psicoterapêutico, quanto em mentorias de liderança, quanto no Você Marca também. Porque ela é uma ferramenta muito rica de informação quando a gente quer olhar para o indivíduo, certo? E o que isso me ajuda quando o cliente chega? A gente faz um alinhamento, eu pergunto como que está o contexto, quais expectativas, o que motivou buscar o Você Marca, para eu entender o quanto essa pessoa tem de clareza sobre ela e o momento que ela está, e o que ela está buscando. Porque o autoconhecimento, ele traz essa visão de forma mais nítida. O que é muito comum, Renata, é as pessoas, elas tomarem para elas algumas características comportamentais que não são essencialmente delas. É algo que o curso da vida, né, fez ela acreditar, são as crenças, que ela deveria se comportar daquela forma. Então, a ferramenta de perfil comportamental, ela dá para você essa visão de quem você é na sua essência e quem você busca ser para atender as demandas. Por exemplo, é muito comum a gente receber pessoas que têm um perfil, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, são pequenos ainda e tudo mais, e a gente sabe que a maternidade, ela atropela nós mulheres, né, e a gente acaba tendo que ser, né? Então esse tenho que é muito presente na vida de todo mundo, isso eu costumo falar para os nossos clientes, né, a gente está aqui para descobrir quem você quer ser, não quem você tem que ser. Então eu tenho que ser organizado, eu tenho que me comunicar mais, eu tenho que ter mais voz de comando, eu tenho que ser mais planejado na minha rotina, a gente tem muita coisa, muita coisa, mas o que eu realmente quero, aonde eu me sinto mais confortável, o que eu mais gosto de fazer, aonde eu me realizo, dentro da minha lista de tarefas e responsabilidades, quais são aquelas que eu faço sem ninguém me pedir, porque eu gosto, porque eu sinto que é meu, porque eu quero,
e aquelas que eu vou deixando um pouquinho mais, e é uma dor que eu escuto dos clientes, eu tenho o hábito de procrastinar, eu vou deixando para depois, quando eu vejo eu não faço, né? Por quê? Porque são atividades, são situações que envolvem características comportamentais que não são naturais para você, que não fazem parte da sua essência, e por isso exige mais esforço seu. Então, Rebeca, então quer dizer que eu empreendendo, eu preciso ter mais dominância. O que isso quer dizer? Ser mais decidido, ser mais competitivo, ter mais comando, decidir, definir. Sim, mas o seu perfil não é de alta dominância, o seu perfil é de baixa dominância, onde você tem um estilo mais ponderado, moderado, diplomático, mais reservado. E aí, como que vai ser? Desiste tudo e joga para cima? Não. Vamos criar um caminho olhando para as outras habilidades, para outros comportamentos que você tem, para construir esse caminho de empreender. Você quer empreender? Legal. Então, quais outras características você tem? Eu tenho autoestabilidade. O autoestabilidade é aquele que é um bom ouvinte, é acolhedor, é cordial. Então, ele também traz relacionamentos, não necessariamente o alta dominância. Então, esses comportamentos são os da minha preferência? Sim. Por que não trabalhar com eles? Ao invés de querer ser algo que não é da minha essência. Então, isso eu tenho trabalhado bastante com os clientes. Todos eles chegam com um olhar de o que eu preciso ser, o que eu tenho que ser. Você não precisa, não tem que. Você já é esse estilo aqui. Você tem esses comportamentos, esses atributos, essas habilidades. Você tem essa caixinha de ferramentas cheia de talentos. Explore, utilize, usufrua disso. E quando você estiver alinhado com o seu talento e o seu propósito, tudo vai ter mais leveza. Você vai ter mais sentimento de realização. Muito bom, Rebeca. Realmente o DISC é uma ferramenta muito legal para o autoconhecimento, né? Agora, para a Bruna, eu quero relembrar até, né, quando eu peguei o meu guia e foi maravilhoso. Então eu quero que você fale sobre esse material que você entrega para os seus clientes, né, pros mentorados da Você Marca. Conta um pouquinho como que ele é desenvolvido, o que tem dentro desse manual. O profissional vem para mim depois de passar pela Rebeca e pela Jamile. Então, como eu já até falei, vem bem mais direcionado a forma que ele quer se posicionar, o elogio que ele quer receber como profissional. E aí nós marcamos um encontro para eu entender melhor, para tirar também a formalidade, porque comigo precisa ser menos formal, eu preciso buscar a essência dele. Porque esse estilo não vai ficar só no profissional, vai para o fim de semana dele também. Vai envolver a vida, o estilo de vida. Então nós marcamos um encontro, a gente conversa, eu entendo melhor e mando um questionário para ele me responder mais perguntas sobre a vida dele, sobre até o carro que ele gosta, para eu entender bastante os gostos da pessoa. E depois eu monto o guia. Eu preciso de vários dias para montar, porque eu pesquiso bem a pessoa, vou para o Instagram, vejo como que está a imagem dela, vejo o vídeo, peço para mandar fotos de roupas que ela gosta, de fotos dela que ela gosta, e aí sim eu monto o guia e vou puxar a orelha do profissional com o guia. E no guia tem lá técnicas de elegância, técnicas atemporais, como eu já falei, não passamos pela moda e nem por tendência, e sim pela essência da pessoa. E aí tem toda a comunicação das cores, o que cada cor comunica, as combinações das cores, o que uma linha reta comunica e o que um tecido fluido comunica. E eu sempre falo que não tem um certo ou errado, o guia tem vários certos, tudo depende para onde esse profissional vai. Se ele vai dar uma palestra, se ele vai para um podcast, se ele vai falar com cliente, se ele vai ser no offline. Então a roupa é uma ferramenta importantíssima que nós temos, os acessórios,
as maquiagens, para que esse profissional pegue essa ferramenta, escolha de acordo com a sua essência, e no guia vem tudo isso, toda a mensagem com a congruência da sua profissão, da sua essência. Aí ele entende que na hora de abrir o seu armário, você não pode pegar a primeira roupa e sim pensar o que eu quero levar, qual a agradabilidade, qual o elogio eu quero receber e o que o meu público precisa ver de mim. Bom, eu vou compartilhar aqui uma dica, né, que eu recebi de você, que foi, né, como eu tinha comentado, eu usava muito preto. E você me alertou, né, me mostrou, me ensinou muito amorosamente que quando a gente quer ser acessível aos outros, a gente precisa clarear, né, trazer luz. Então, nossa, foi uma luz na minha vida. O nosso olhar busca luz, busca claridade. É agradável olhar para alguém que está com uma roupa mais clara, o nosso olhar gosta, mas não que o preto seja errado, vai depender da profissão também, porque o preto, ele é mais forte, ele deixa você mais distante, inacessível, e até para aquele momento da sua vida você não podia dar aquela inacessibilidade, né? Você estava na política, falava, vamos tirar esse preto, que ele traz poder, mas ele deixa você também num canto sozinha. Exato. Né? E sabe o que é interessante aí também, né? O guia de estilo, ele nos ensina a comprar melhor. Né? Quantas vezes eu já comprei peças que eu colocava e falava, gente, mas por que isso está estranho em mim? Eu não sabia por quê. Na última que eu comprei, que eu parecia um botijão de gás, com um vestido de florzinha, fui para a Bruna, falei, não, tem algum conhecimento que eu não estou acessando aqui. E hoje eu organizo o que eu vou vestir na semana no domingo. Porque se eu for escolher rápido, eu vou escolher o básico. Você vai se sabotar. Eu vou me sabotar, porque eu não tenho tempo, porque eu tô correndo. E como eu gravo vídeo todos os dias, tô na internet todos os dias, a roupa sim faz diferença. O dia que eu tô alinhada, minha audiência sobe. O dia que eu tô mais ou menos suadinha com a roupa da academia, que eu também apareço assim em alguns momentos, não é a mesma audiência. Então, a gente usa isso de forma estratégica, né? Eu falo que tudo que a gente acessa aqui dentro do Você Marca é uma bíblia do posicionamento, porque você pega um guia da Bruna, você vai ter que ler ele umas 10 vezes para você começar a processar, aquilo fica no seu armário, no seu closet, para você voltar ali algumas vezes para o seu cérebro adquirir esse conhecimento, né? E precisa sim de planejamento, porque na rotina, né, do perfil da persona do Você Marca, tá todo mundo trabalhando, tu faz muita coisa, não tem ninguém tranquilão, né? Então o planejamento também é fundamental. Então quando eu realmente escolho as da semana, já deixo ali isso, eu começo a usar roupas que eu naturalmente não usaria se eu fosse escolher rápido. Sim, precisa pensar. E precisa pensar que aqui é a nossa casa, é onde a gente habita. Quando a gente vai receber alguém, a gente arruma a nossa casa. Então a gente precisa arrumar. E a gente tem essa liberdade. Ninguém te obriga a comprar determinada roupa. O profissional que chega até a gente, profissional liberal, ele tem o poder da escolha. Então é o cuidado em não se sabotar, em não ir atrás da promoção, da moda, é porque a vendedora falou que tá bonito, ou por impulso, eu quero comprar uma roupa e vou lá, e essa cor, sem pensar. É pensar no que você vai vestir a sua casa. É mesmo. Bom, gente, falando então do material, só para recapitular, né? Tem o guia de estilo da Bruna, o guia da Rebeca, né, com o resultado lá da análise comportamental. Tem um material riquíssimo da Jamile também. E, gente, eu já repeti, já revi eles diversas vezes. É claro que na época mais, né, eu consultava mais o da Bruna, eu confesso. Mas é um material para toda a vida, para você retornar ali, revisitar aquilo ali e falar, poxa, será que eu estou esquecendo algo, né? Então até é uma boa lembrança para mim, eu vou fazer isso Eu de falo, novo, Renata, que é os material. pilares da casa bem construída, a fundação. Se você faz uma fundação da casa mal feita, tudo que você construir em cima corre risco. Então no posicionamento também, o material que a gente entrega é o pilar. Tem que desenvolver a partir dali, né? Tem que ter ações a partir dali, mas ele é o pilar. É mesmo. Bom, e mais uma coisa também, que a Bruna, ela entrega, além de algumas peças, algumas roupas, né, que vão te ajudar a se expressar melhor, se comunicar melhor, tem uma parte da combinação ali, que aquilo ali eu acho que é fantástico.
com um investimento, né? Todo mundo fala assim, ai, para me vestir bem eu tenho que gastar uma grana e tal. Gente, não é. Tá tudo no seu armário. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Exatamente. É só você aprender e trazer peças que às vezes você não pensava que combinava com uma outra. E aí a multiplicação dos visuais. Que você abre a mente para, nossa, eu não tinha pensado, né? Que essa blusa traz a minha mensagem. E aí é a hora do descarte. Não traz a minha mensagem, ela tá me sabotando. Ah, mas de repente ela não traz, mas com outra peça junto. Então você não precisa ir na loja, refazer seu armário, que pra gente refazer um armário do nosso estilo leva-se anos, não é, né? Vou tirar tudo e refazer. Então você tem ali, todo mundo tem no seu armário, e juntando combinações de cores, com texturas e formas, a gente chega na sua mensagem alinhada. Muito bem. Rebeca, uma pergunta rapidinha. Você acha que aquele guia, né, que você entregou com a análise do meu comportamento, por exemplo, a gente muda ao longo da vida? Esse guia, ele é atemporal ou não? A gente pode também fazer uma consulta de manutenção depois de um ano, sei lá, qual é a recomendação? Boa pergunta. Eu indico, né, que as pessoas elas não levem mais de 2 anos para refazer, porque existe sim, né, uma mudança. Então, existem experiências da vida que levam a algumas mudanças, principalmente a mudança dos nossos valores, que eles são construídos a partir das nossas experiências. Então, o casamento, a maternidade, perdas, mudança de emprego, mudança de cidade, né, choque cultural, qualquer experiência de forte impacto emocional ou que ela passa a se repetir muitas vezes, ela pode trazer alguma alteração nos seus valores, seus pilares motivacionais, ou também no seu estilo, no seu perfil comportamental adaptado. O de essência, ele não muda. O de essência, ele pode ter uma variação de intensidade, mas o que é fator alto, você nasceu com esse fator alto, você tem isso, você traz carga genética e traz experiências, e essa característica fica mais forte, mais acentuada e masterizada em você. Então, o perfil de essência, ele muito dificilmente vai mudar, quase que impossível. O adaptado, ele vai mudar sim de acordo com a situação. Mudou de emprego, você vai ter uma alteração no adaptado. Mudou de relacionamento, mudou de ambiente, de cidade, mudou de contexto de vida, alguma mudança que ela tem, traz forte impacto emocional, ou ela começa a acontecer repetidas vezes para você, ela vai trazer uma alteração. Então, eu sempre pergunto se a pessoa já fez, quanto tempo fez. Se faz 1 ano e ela não teve nenhuma mudança no seu contexto de vida, eu trabalho com o relatório que ela tem, tá? Se faz mais de 1 ano, eu peço para ela refazer, para a gente fazer um comparativo, ou se ela teve uma experiência de mudança há pouco tempo, né, eu peço para ela refazer também. Então, é importante, por exemplo, como sou analista de perfil comportamental, eu faço o meu, né, e o pessoal lá em casa, a turma lá em casa, todo mundo tem o seu perfil mapeado, porque quando a gente entende essa linguagem de compreender a si, compreender o outro, você constrói relacionamentos mais produtivos e saudáveis na sua vida, as conexões, elas tomam poderes maiores, a gente começa a trazer isso para a nossa vida. Então, eu tenho muitos clientes que quando chegam até mim e acessam a ferramenta, têm a experiência do autoconhecimento, traz também o seu time, traz o esposo, traz... que tem de cliente fala, Rebeca, eu quero que você faça com meu esposo. Eu digo, faço, né? Não tem problema, não tem esse conflito ético, porque aqui eu estou fazendo uma análise de perfil comportamental, não estou como psicoterapeuta, né? Nossa, ótimo. É um efeito que vai contagiando, né? Vai. Jamile, e investir na marca pessoal é um diferencial ou é um pré-requisito? Eu acho que eu sei a resposta, mas por favor. Considerando hoje, Renata, que mais de 70% dos brasileiros estão nas redes sociais e é um canal de comunicação, né, muito forte, muito amplo, né? E aí você pensa, a rede é o quê?
social. As pessoas preferem se relacionar com quem? Com pessoas. Então, e todo mundo quer saber quem é o CPF atrás do CNPJ. Então, é essencial saber usar a sua marca pessoal. Eu tenho, por exemplo, o posicionamento da Meli Marketing, eu tenho da Jamile Lage. São coisas distintas. Porque quando eu precisar passar uma apresentação pessoal minha para alguma situação, uma palestra, como que isso vai ser? É a da Meli Marketing? Não, é a minha. Né? Como que um diretor de empresa vai saber se posicionar se ele não tiver o seu alinhamento de marca pessoal? Né? Hoje, assim, a gente faz alguns projetos até mais focados para o LinkedIn, a gente falou muito de Instagram, mas a gente tem clientes que a rede social dele preferencial é o LinkedIn. Então, é fundamental entender e saber se posicionar, né? Saber comunicar essa marca pessoal aí, em todas as relações, seja empreendedor, profissional liberal, funcionário, cargos de liderança. Bom, Jamile, eu já falei disso para você outra vez e eu acredito que, assim, as pessoas não podem fazer as coisas da própria cabeça. Às vezes dá certo, mas, gente, procurem um profissional, sabe? O seu negócio, vale a pena investir nisso. Ainda mais os profissionais liberais, né, que muitas vezes na correria ali do dia a dia não conseguem se dedicar tanto, né, a isso, estudar. Então, gente, ó, tem um time aqui para vocês. Você marca. Bom, a gente tá indo para o final do episódio. Tendências. Eu sei que já estamos, né, final de março, mas o ano tá começando, então tem uma tendência aí para esse tema da marca pessoal para agora 2025? Tendência não, mas existe sim uma forte valorização, né, da importância. Eu acho que as pessoas estão entendendo cada vez mais a importância de valorizar a marca pessoal. E eu acho também que todos estão entendendo mais que copiar não dá resultado. Que precisa ser único, né? É o nosso slogan, né? Seu talento é único, seu posicionamento também. Então, quanto mais você tiver clareza, autoconfiança, conhecimento para saber comunicar o seu diferencial, mais sucesso você vai ter. Trazer a sua verdade, né? Exatamente. As pessoas querem entrar e mais nas redes vontade de sociais. comunicar Sim, né? sim. Eles querem a verdade, genuína, né? Quem você é mesmo, sem o copia e cola. Eu tenho relatos de pessoas próximas que falam assim, nossa, se eu conheço um médico, eu vou no Instagram dele, se não tiver um vídeo de como ele fala, eu fico um pouco ainda assim para contratar, porque eu gosto de saber como ele fala, como ele pensa, qual é a opinião dele. Saúde, hein? A postura. Agora você imagina outras áreas. Exatamente. Saúde que a gente só ia na indicação. Não, gente, e, por exemplo, copywriting, né? Parece receita de bolo. Aí você abre lá, você vê os anúncios todos idênticos. É muito cansativo, muito, né? Então, meninas, vocês são incríveis. Tendência é autenticidade. É isso aí, autenticidade. Bom, a gente vai encerrar agora esse episódio. Daria pra gente continuar conversando aqui por muito tempo. Queria agradecer a presença de vocês aqui, né? A Mili é do BNI, né? Da casa. Rebeca já foi nosso membro, né? Da nossa equipe. Sim. É sempre muito bom te reencontrar. E a Bruna é uma amiga querida que me ajudou demais. Sou muito grata também. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal. Tanto aqui no YouTube, como lá no Instagram. Também temos o Spotify, né? Para quem quiser ouvir os episódios dirigindo ali no trânsito e ouvir as histórias de empreendedorismo que estão ali no nosso canal. Também tem essa opção. Então é isso, curta, compartilhe, se inscreva, acompanhe Você Marca no Instagram e no YouTube. Também vocês estão com um canal no YouTube, né? Site. Ai, que arraso, gente. Então é isso, pessoal. Um beijo, até a próxima.